Anderson, sobre os financiadores, já que há toda uma polêmica em torno dos financiadores dos atos, manifestantes vieram a Brasília, diversas pessoas, muitas delas a gente avalia, a gente acredita que tenham sido usadas como massa de manobra aí para esses atos antidemocráticos, e existiam financiadores por trás. Como é que está essa questão atualmente, Anderson? Falando de uma maneira geral, não tão focada nesse PL do Gervásio Maia, mas de uma maneira geral. Como está como está sendo tratada a questão dos financiadores junto ao STF e também junto a outros órgãos de no ordenamento jurídico no geral? Os financiadores, muitos deles não estavam lá no dia, né? Então, assim, é uma segunda fase dessa investigação que está sendo feita por aquela investigação chamada Lesa Pátria, que foi intitulada como Lesa Pátria. Então, esses financiadores estão sendo identificados e, segundo o que nós aqui sabemos, porque temos acesso lá à PET 10.820, que é o processo geral que está acontecendo lá dentro do STF a respeito dessas questões, os financiadores estão sendo identificados, alguns já estão presos, tá? Juridicamente, acredito que para especificamente os financiadores, alguns artigos daqueles iniciais que foram implementados aí de forma geral para todos os manifestantes vão permanecer tipificados para esses financiadores, como talvez até crimes terroristas, eles vão tentar assim aplicar os artigos lá 359, 35L do Código Penal que falam sobre tentar depor o presidente democraticamente eleito. Então, acredito que para eles a situação está um pouco mais complicada nesse sentido, tá? Com relação ao restante dos manifestantes que foram usados como massa de manobra, esse pessoal, muitos deles ali foram presos, estão presos sem saber o que estava acontecendo. Muitos deles não chegaram nem a descer lá na esplanada, nem na Praça dos Três Poderes. Alguns deles, inclusive, chegaram na segunda-feira em ônibus para virem aqui para o QG e foram presos nas pistas aqui de Brasília, nas rodovias aqui de Brasília. Então, assim, há um paradoxo muito grande nessas questões. Temos que punir quem realmente cometeu os crimes, e isso eu sou veemente de falar, eu acredito que foram atos gravíssimos que aconteceram, tanto de financiadores, como de pessoas que entraram ali nos Três Poderes e quebraram, mas também temos que olhar o outro lado, que é o lado de pessoas que foram usadas como massa de manobra, pessoas, muitas delas, que não são nem alfabetizadas, pessoas, muitas delas, que não desceram lá para a esplanada dos ministérios e estão presas, sem a individualização da conduta, sem um devido processo legal acontecendo e sem transparência. Infelizmente, é isso que está acontecendo. Anderson, da última vez que você esteve aqui no Meio Dia em Brasília, você até comentou um fato que eu achei bem interessante, que você pontuou que muitos manifestantes ainda estavam bem convictos que tinham feito algo pela pátria, com o ato, com a decisão, e depois a gente viu aqui até nos vídeos que foram divulgados na imprensa, nas redes sociais, alguns manifestantes orgulhosos da tornozeleira eletrônica, orgulhosos por terem participado, e de fato com esse sentimento de que eles fizeram algo pela pátria. Você está em contato com algumas dessas pessoas que estão presas ainda aqui em Brasília. Como é que está o sentimento agora? Mudou alguma coisa daquela época para cá? O que realmente, essas pessoas ainda se encontram com o mesmo sentimento. É um sentimento de que estão fazendo algo mesmo por elas, pelos netos, pela sociedade. Tá? Infelizmente, a gente sabe que a sociedade, psicologicamente até falando, quando você está no meio de uma multidão, por exemplo, você ali é influenciado por aquela boiada que está indo ali naquele momento ali. É uma questão psicológica até. A pessoa não está sabendo nem o que está fazendo, entendeu? Mas ela tem um sentimento ali de algo que ela tem como uma missão para ela. É isso que está acontecendo. Essas pessoas acham que tem mesmo uma missão por trás de tudo isso. Elas acham que o ex-presidente Bolsonaro ainda tem um plano para tirá-las de lá. Elas ainda acham que a direita tem um plano para tirá-las de lá e acham que Mesmo agora, depois de tudo isso, ainda tem esse sentimento de que eles vão fazer algo por eles? Sim, tem esse sentimento. E eu, com a minha experiência, eu não culpo essas pessoas.
Eu não culpo essas pessoas, por quê? Porque essas pessoas estão sendo influenciadas por pessoas ali que têm o poder, que essas pessoas não têm entendimento, muitas delas ali. Eu também não estou generalizando no sentido de que elas não têm entendimento, nem são pessoas inteligentes, mas elas estão sendo, sim, muitas delas manipuladas. Muitas ali são senhoras de 59 anos, 60 anos, pessoas com problemas de saúde severo. Então, assim, pessoas que não têm estudo. Então, são pessoas manipuladas mesmo, mas elas estão achando que alguém ainda vai salvá-las, elas ainda estão achando que a direita vai fazer algo por elas, né? Então, existe esse sentimento, sim, existe.